Conversamos agora com o médico sanitarista, ex-ministro da Saúde e deputado federal por São Paulo, Alexandre Padilha. Boa noite, deputado Padilha, seja muito bem-vindo. Boa noite, para mim é uma honra poder conversar com vocês. Um momento tão difícil do Brasil. Na verdade, o mês de março é o pior mês, é o mais letal na história da pandemia, algo quase absurdo, né? Um ano depois da pandemia, tanta coisa a gente já podia ter aprendido com os acertos e com os erros. E um ano depois a gente tem o mês mais letal, com o maior número de mortes. Só para se ter uma ideia, o Brasil é o país onde mais morre nas últimas 24 horas. E se você somar os 10 países onde mais morreram pessoas, se somar os 9 que estão abaixo do Brasil, somando todos, não dá o número de mortes que aconteceu no Brasil. Ou seja, o Brasil tem mais mortes do que todos os outros 9 países com mais mortes somadas. Pois é, Padilha, você trouxe esses números aí para o começo da nossa conversa e o que chama mais atenção ainda é que nos outros países do mundo, essa curva de infectados ela começa a diminuir. E nós aqui não damos sinal em nenhum momento de que isso possa acontecer. Essas medidas que estão sendo feitas para tentar conter o avanço da pandemia no Brasil não estão trazendo resultados. Eu queria que você trouxesse uma avaliação para a gente de tudo isso. Isso é um reflexo da política do Bolsonaro. E uma das coisas mais graves nessa política do Bolsonaro foi se negar a vacinar o povo brasileiro. O Brasil foi oferecido para o nosso país, ao todo, 700 milhões de doses de vacinas entre junho e setembro do ano passado. Falo isso porque eu, como deputado federal, a gente acompanhou isso, porque nós fazíamos no Congresso Nacional reuniões onde a gente convocava os produtores de vacinas, quem estava desenvolvendo vacinas, convocava o Ministério da Saúde, convocávamos a Anvisa, e a gente viu os produtores oferecendo a possibilidade de parcerias com o Brasil, porque todos eles queriam trazer a vacina para o Brasil, porque como o Brasil tinha muitos casos, era um país que estava no epicentro da transmissão, quanto mais casos tem um país, mais rápido você consegue avaliar o desenvolvimento da vacina. Então, todo mundo queria trazer a vacina aqui para o Brasil. E o Brasil também, por ter um programa nacional de vacinação muito reconhecido internacionalmente, 2009 e 2010, por exemplo, que foi a última pandemia, eu era ministro do presidente Lula na época, nós vacinamos mais de 80 milhões de pessoas em 3 meses, foi o país que mais vacinou no mundo em sistema nacional público. Então, o Brasil tinha um reconhecimento do programa de vacinação. Todos esses produtores queriam trazer vacina para cá porque sabiam que era uma espécie de cartão de visitas estar no Programa Nacional de Vacinação no Brasil. E o Bolsonaro se negou a assinar os contratos, não quis trazer a vacina. Para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde ofereceu para o Brasil 138 milhões de doses de vacinas, que era o suficiente para cobrir 30% da nossa população, e Bolsonaro se negou a assinar o contrato, preferiu assinar o contrato só com 46 milhões de doses. Então, muito grave. Isso tem um impacto direto na situação que o Brasil vive hoje, e o Brasil hoje é a maior ameaça global em relação à Covid-19, porque aqui surgem novas variantes do vírus. A última surgiu agora em Sorocaba, aqui no nosso estado de São Paulo, e a grande preocupação é se essas variantes vão ser resistentes ou não às vacinas que nós temos. Então, o mundo inteiro está preocupado com o que está acontecendo no Brasil. Deputado, eu queria saber sobre as medidas de restrição, né? A gente teve em São Paulo, aproveitando o gancho que o senhor mencionou sobre Sorocaba, a gente teve a determinação do grande feriado que paralisou aí as atividades entre 10 e 9 dias de paralisação total em algumas cidades do interior e na cidade de São Paulo. E o que era bastante previsível é que, obviamente, muitos paulistanos foram para o litoral, né? Lotando, então, as praias do litoral sul, do litoral norte, ainda que as prefeituras locais tenham tentado fazer algumas barreiras sanitárias. Minha pergunta já está bastante comprovado que o lockdown traz benefícios. O que ainda falta na sua leitura diante dessa situação dramática que estamos vivendo para que haja essa restrição e esse lockdown mais efetivo?
Tem que ter um lockdown para valer. Para fazer o lockdown para valer, duas questões são decisivas. Primeiro, os governos têm que ter vontade de fazer. Por exemplo, o prefeito Edinho, da cidade de Araraquara, no estado de São Paulo, quando percebeu o crescimento de casos, ainda em janeiro, eu acompanhei de perto a situação, ele tomou a decisão. Não tem jeito, está crescendo casos aqui. Ele percebeu antes que ele fazia uma rede de testagem. Araraquara foi um dos exemplos de 2020 por fazer muitos testes. Ele percebeu antes e tomou a decisão. Vamos trancar a circulação na cidade, não permitir qualquer tipo de aglomeração e colher os resultados depois, com a redução da transmissão, não chegou a ter um colapso da saúde de Araraquara. O governo do estado tem que ter a mesma ousadia, a mesma postura. Tem que ter um lockdown para valer. Para ter um lockdown para valer, também é muito importante garantir renda para as pessoas poderem ficar em casa, não terem que sair para sobrevivência, e apoio aos pequenos e médios empresários. Citar um exemplo, o governo do Ceará, o governo do Piauí, o consórcio do Nordeste estão fazendo isso. Ou seja, criaram um auxílio emergencial do Estado, já que o Bolsonaro não usou mais o auxílio emergencial, e criaram, inclusive, uma linha de crédito para pequeno e médio empresário. Aqui no estado de São Paulo foi criada uma linha de crédito de 50 milhões que só vai começar a ser liberada em abril. Em abril, gente, nós já passamos março de sangue, de mortes, e se só for liberar em abril, vai significar que o mês de abril que começou agora vai ser tão grave quanto o mês de março. Então, estamos precisando de um lockdown para valer, enquanto se acelera a vacinação, que do jeito que está, deve ter um impacto só a partir da segunda quinzena de maio, e enquanto se reabre os serviços de saúde, os hospitais que foram fechados, porque o Bolsonaro cortou os recursos. Aconteceu uma coisa no Brasil muito grave. Em janeiro, quando começou a crescer os casos, o Bolsonaro estava cortando o auxílio emergencial, ou seja, estimulando as pessoas a se exporem para sobreviver, e tinha cortado os recursos dos hospitais. Tanto é que a gente chegou a abrir 13 mil leitos hospitalares em 2020, isso caiu para 3 mil em janeiro, porque o governo federal cortou os recursos de repasse para manutenção dos hospitais. Agora, Padilha, você tocou num ponto crucial, que foi essa questão de se vamos fazer um lockdown, fechar tudo para valer, tem que ter esse auxílio aí para os pequenos micros e para que as pessoas de fato consigam ficar em casa. E aí eu quero retomar contigo essa questão do novo auxílio emergencial que foi aprovado. Padilha, lá atrás, no primeiro auxílio, a gente tem que lembrar para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Brasil Atual, que o governo não queria que fosse R$600. Os R$600 só vieram para o bolso dos trabalhadores e quem precisa, porque teve uma grande mobilização dos deputados, no Senado, enfim, e também mobilização de setores da sociedade civil. E agora, a gente chega nesse novo auxílio que varia aí entre R$150 e R$250. Padilha, esse valor tão pequeno, como é que a gente consegue falar de seriedade para manter famílias, trabalhadores em casa, oferecendo um auxílio desse valor? E aí eu quero fazer uma comparação que esse auxílio que vão dar para os trabalhadores, para que possam se manter, dá praticamente a metade de um botijão para comprar um botijão de gás por mês. Como que fica essa questão? Só para você ter uma ideia, né? O Bolsonaro, só nas férias dele, gastou mais de R$2 milhões nos cofres públicos. Então, dinheiro tem. E nós vamos ter que arrancar esse dinheiro com a mobilização das pessoas para que a gente possa fazer com que o auxílio seja de pelo menos R$600. Essa semana que vai começar agora vai ser muito importante para isso, porque a medida provisória que vai estabelecer o valor final do auxílio, ela tranca a pauta, como a gente fala, essa semana. Então, ela tem que começar a ser votada essa semana. E a gente, como a bancada do PT, estamos apresentando, mais uma vez, uma emenda para que o auxílio seja, no mínimo, R$600, porque é o que pode garantir não só a sobrevivência da pessoa e da família, mas também a circulação da economia no nível local. O auxílio de R$600 ajuda a família que recebe o auxílio, mas ajuda o pequeno e médio comerciante ali do bairro, da região, aliás, o que segurou
a economia dos pequenos e médios comércios, sobretudo da periferia das grandes cidades do país no ano passado, foi exatamente esse estímulo, esse recurso dos R$ 600. Então é muito importante que a gente possa recuperar esse valor. O governo passou o trator, nos derrotou enquanto oposição na votação da PEC, que estabelecia qual era o volume de recursos que poderia estar designado para esse auxílio, mas o valor não estava definido. Então, o debate sobre o valor vai entrar agora. Nós temos que derrotar o governo, por isso essa mobilização da população é muito importante para a gente derrotar como a gente derrotou lá no começo da pandemia. A pandemia não só não acabou, como ela vive o pior momento dela. É um momento com o maior número de mortes, é a primeira vez que o Brasil inteiro está com sistemas de saúde lotados, ou seja, pressão em todas as regiões do país, diferente de 2020, que às vezes era uma região, depois ia para outra região, e a necessidade dessa renda para a população é muito importante, não só para quem recebe, mas também para o pequeno e médio comerciante local, porque circula a economia local e garante que ele possa manter os empregos. Deputado, falando aí em desgaste emocional e de recursos, principalmente os profissionais da saúde, gostaria de perguntar para o senhor agora sobre saúde mental. Muito tem sido falado, vamos lembrar que a gente já completou 1 ano de pandemia, ninguém aguenta mais e ao mesmo tempo ninguém aguenta mais também os processos e o negacionismo, né? A narrativa de negacionismo que ainda impera em alguns setores, incluindo o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu queria saber do senhor, como médico, o que o senhor acha que vai acontecer daqui a um tempo, como fechar essa conta, como mensurar o impacto da saúde emocional, da saúde mental da população? A gente já está sentindo esse impacto. Eu sou deputado, mas continuo como professor, dou aula e atendo junto com os meus alunos. É impressionante o aumento do número de transtornos mentais, de quadros de depressão, necessidade da gente tratar dessas situações, introduzir medicação às vezes. E isso é bem tradicional, inclusive, toda vez que tem uma crise econômica. Toda a crise econômica que a gente está vivendo, desemprego, perda de renda, aumenta muito os problemas de saúde mental. O caso que nós estamos vivendo, além da crise econômica, tem essa crise sanitária, como você falou, que impõe outros sofrimentos. Um exemplo, os profissionais de saúde, como você disse. Eu, inclusive, aprovei um projeto de lei que garante proteção aos trabalhadores da saúde, apoio à saúde mental e um benefício, inclusive, porque vários dos profissionais, quando são afastados, não podem voltar para a sua atividade, vão perder progressão da carreira. Então, tem um benefício, como se fosse reparador a isso, ou, infelizmente, se morreram, um benefício para os seus familiares. Bolsonaro chegou a vetar esse projeto, a gente conseguiu derrubar o veto há 2, 3 semanas atrás, então passou a ser uma lei. Então, esse cuidado com a saúde mental é muito preocupante. Nós estamos vendo um crescimento de casos, um crescimento da situação. Como eu acredito que a pandemia não se encerra, eu sempre previ que a pandemia ia durar até 2022, pelo menos, nós vamos ter um impacto que vai exigir a reestruturação do SUS para cuidar desse problema de saúde mental, para cuidar das pessoas que têm sequelas. Muita gente, felizmente, não morreu, mas ficou com sequelas, sequela pulmonar, sequela cardíaca, sequela muscular. A gente vai ter que ter centros preparados para lidar com sequelas das pessoas com Covid-19. Isso vai ser um desafio grande do SUS. E um terceiro desafio é dar conta dos problemas de saúde represados. Porque ano passado, muita gente teve que adiar sua cirurgia, adiar um exame de controle. Muitas mulheres não puderam fazer o exame Papa Nicolau, aquele exame preventivo. Outros exames de rastreamento do câncer. Então, isso faz com que esses problemas possam vir a ser diagnosticados mais tardiamente, exigindo mais do sistema de saúde. Por isso que é um escândalo, gente, no meio dessa situação, o governo Bolsonaro ter retirado 22% do orçamento do Ministério da Saúde. Ele reduziu para 2021
1/5 do orçamento do Ministério da Saúde no ano passado, porque a gente precisa de recursos não só para garantir vacina, para continuar, para expandir os leitos de cuidado da pandemia, mas também para cuidar dos outros problemas de saúde que a gente falou, que vão pressionar cada vez mais o sistema de saúde. Então, a gente vai ter que reestruturar integralmente o sistema de saúde para dar conta desses desafios. Deputado Alexandre Padilha, o senhor tocou no ponto agora, no final da sua intervenção, sobre vacinas. O Ministério da Saúde havia programado um X de vacina em março. Foi entregue menos da metade do que foi prometido. Abril já se sabe que não vai ter a quantidade de imunizantes para todo o Brasil que havia sido prometido. Diante de tudo isso, ainda soma-se uma outra questão. O Congresso começa a discutir a possibilidade de empresas privadas comprarem imunizantes para seus trabalhadores, seus funcionários. Queria que o senhor trouxesse para a gente um panorama de tudo isso, qual a sua avaliação sobre essa questão, esse calendário de vacinação que começa com uma data, depois termina, diminui, não se sabe ao certo, e essa questão também da compra de imunizantes pelo setor privado. É uma vergonha, né? Isso é uma vergonha porque o Brasil, como eu falei, que sempre foi reconhecido pelo seu Programa Nacional de Imunização, está na rabeira do plano de vacinação nesse momento. Vou falar uma coisa para vocês, né? Até como médico, infectologista, eu digo sempre, tem muita coisa que a gente teve que aprender no enfrentamento dessa pandemia. Manejar o paciente, a dinâmica do vírus, características da transmissão, os impactos, né? Desenvolver vacina. Mas tem uma coisa que a gente sabia fazer e continua sabendo, é vacinar. Se tem uma coisa que o SUS sabe fazer, é vacinar. Que precisa ter vacina, se tiver vacina, vai vacinar rápido, de forma correta. Não é que o governo Bolsonaro desmontou tudo isso. Como eu falei para vocês, ele se negou a assinar os contratos no ano passado, um total de 700 milhões de doses foram oferecidas, assinou agora, há 2 semanas atrás, está dizendo inclusive que já contratou 500 milhões de doses, mas essas doses, como foram assinadas agora, não no ano passado, a gente foi para o final da fila. Vamos lá para trás, lá para baixo. E nós estamos passando essa vergonha no calendário que nunca é cumprido. Nesse momento, tem 2 ações imediatas que deveriam ser feitas que podem acelerar a nossa vacinação. Primeiro, os governadores do Nordeste, o consórcio do Nordeste, comprou quase 50 milhões de doses da vacina Sputnik V, que vem do fundo russo. Já tá sendo utilizada na Argentina, no México, em vários países. Até agora, o governo federal não autorizou a aplicação dessa vacina. Então, isso pode significar mais 50 milhões de doses, mais ou menos 15 milhões chegando de imediato no Brasil. A segunda ação é aquilo que eu estava falando da Organização Mundial de Saúde. A OMS ofereceu para todos os países do mundo que pudessem reservar doses para 30% da sua população. O Bolsonaro não quis assinar com a OMS porque ele ficava submetido ao Trump. O Trump nos Estados Unidos estava brigando com a OMS, Bolsonaro não queria assinar. Acabou assinando só 10% da população, ou seja, o que eram 138 milhões de doses, caiu para 46 milhões de doses. Eu acho que eu cobrei, inclusive, isso do novo ministro na semana passada. Nós temos que fazer um apelo internacional para a Organização Mundial de Saúde, para ele esquecer Bolsonaro, tira Bolsonaro do caminho, né? E faça uma revisão do contrato com os governadores, o Congresso Nacional, o que seja, para que a gente possa voltar a pedir 138 milhões de doses. E pela ameaça que o Brasil hoje é para o mundo, inclusive existe uma espécie de antecipação dessas doses para a gente acelerar nosso plano de vacinação. Porque se a gente não acelerar e não fizer um lockdown para valer, o Brasil vai continuar sendo, além de um corredor de mortes, como nós estamos vivendo, mas também um terreno fértil para o surgimento de novas variantes. Acabou de surgir a nova em Sorocaba, e daqui a pouco surge uma variante que é resistente às vacinas que existem. Então, é uma ameaça para o mundo inteiro. Então, eu acho que essas 2 ações a gente precisa cobrar de imediato. E não permitir isso que querem uma parte da elite econômica brasileira, de banqueiros, grandes empresários, que estão querendo o quê? Diante da lentidão do governo que eles sustentam,
Porque quem foi lá falar é o chamado velho da van e o cara da Wizard. Ou seja, o governo que eles elegeram, que eles sustentam, que não traz vacina, agora eles querem criar o camarote da vacina, tá certo? Eles querem dizer o seguinte, que só vai vacinar quem eles querem por causa do poder do dinheiro. Isso vai ser uma vergonha mundial. Nem os Estados Unidos, que é o país, né, a meca do capitalismo, o país onde o sistema de saúde é totalmente privado, permite uma coisa dessa. Os Estados Unidos, essa semana, começou a vacinar, inclusive pessoas que têm 40 anos. Todo mundo teve que esperar a sua fila, o seu momento da vacinação. A rainha da Inglaterra teve que esperar o momento da fila dela na vacina. Agora vem empresário aqui que votou no Bolsonaro, sustenta o Bolsonaro, né? Não questiona o Bolsonaro, criar um camarote privado. Inclusive, pode cair naquela situação dos empresários de Minas Gerais. Quando você coloca o setor privado, quando você coloca a febre do dinheiro, e antes de mais nada, você começa a ter irregularidade. Lá em Minas Gerais, os caras compraram a vacina que nem vacina era. Né? Então, você começa a ter uma situação, né? Minas Gerais, quando eu, inclusive, a gente fez uma ação junto ao Ministério Público, à Polícia Federal, para investigar, porque a gente desconfiava, ou isso em Minas Gerais, ou é um tráfico de vacina, entrou no Brasil sem autorização, ou alguém roubou do SUS e os empresários foram lá e compraram, ou nem vacina era. Então foi uma investigação que a gente desencadeou, a Polícia Federal até usou esse termo, Operação Camarote, o termo que a gente está usando para isso. Né? Então, nós não podemos permitir no Brasil que se perpetue agora o camarote da vacina. Daqui a pouco vai ter, igual tem no carnaval, abadá falso, ingresso falso, canapé falso, vai ter também em relação à vacina. Então, a gente não pode permitir isso. Sem dúvida. Inclusive, a gente acabou de aprovar uma lei, só para falar... Não, tranquilo, a gente acabou de aprovar uma lei há 3 semanas atrás, que estabelece o seguinte, os empresários querem comprar vacina, se acharem, tudo bem, pode comprar. Quer trazer para o Brasil? Traz. Mas tem que doar tudo para o SUS. Quando o SUS vacinar os prioritários, ou seja, vacinou os idosos, profissionais de saúde, pessoas que têm doença cardíaca, pulmonar, são as pessoas prioritárias a serem vacinadas, os trabalhadores da educação, da segurança, aí eles até podem organizar uma vacinação lá. A lei está dizendo, inclusive, que ele tem que doar 50% para o SUS, e tem que informar quem vai estar sendo vacinado e não pode vender a vacina. Então isso é um pouco mais razoável, mas até isso eles querem mudar. Eles querem criar um camarote que permita que o banqueiro tome a vacina antes de um senhor de 70 anos de idade, antes de uma pessoa que tem doença pulmonar, porque eles acham que o poder do dinheiro pode tudo, é um pouco aquela mentalidade da escravidão. Nós não podemos permitir isso no Brasil, que vai ser uma vergonha internacional para o nosso país. Não, deputado, eu quero já agradecer que a gente está encerrando, infelizmente, a entrevista, mas só salientar, o senhor fez um bom resumo, na verdade, desse episódio de Minas, mas só para lembrar que acabou virando anedótico até mesmo, porque nas redes sociais as pessoas chegaram até mesmo a parabenizar a tal da vilã, né, da enfermeira fraudulenta. É claro que por causa dessa situação vexatória, para não dizer outra coisa, né, desumana das pessoas que estão querendo, então, usar do capital, usar o dinheiro para furar a fila e, de fato, como o senhor bem disse, isso não pode acontecer. E com isso, agradeço muito a participação do médico Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde e deputado federal por São Paulo. Deputado, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no Revista Brasil TVT e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um grande abraço e protejam-se todos. Estamos num momento bastante crítico. Abraço. Um abraço.